They said they wanted speed. They said they wanted power. Rondeiro que é rondeiro, deixa o giro cortar. Não é isso que muita gente ou quase todo mundo fala? Vamos falar sobre isso? Você tá no... Essa série que você está vendo, Revirap Responde, trata dos assuntos, das perguntas que muitas pessoas fazem a gente no nosso e-mail, no WhatsApp, bate-papo pessoalmente, por telefone. E por incrível que pareça, essa é uma pergunta recorrente. As pessoas falam, poxa vida, vocês deixam cortar o RPM demais, todo rondeiro é assim. Afinal, por quê? Antes disso eu quero te chamar para se inscrever no nosso canal, principalmente se você tem um Honda modelo 2007 acima. A gente atende com a K-Tuner, que é o único aparelho para reflash absoluto para esses carros de modelo 2007 acima. Você quer saber o que é reflash absoluto? Entre em contato com a gente. Tá? A gente atende a maioria das centrais aí dos carros, Civics, HRV, CRV, as CRVs todas aspirada, turbo, Civic SI já do modelo novo, Accord 2.0 turbo. A gente atende uma gama muito grande de Hondas com o reflash da K-Tuner. Então, se inscreva aí no nosso canal, a gente está sempre liberando umas novidades. Você que tem Honda também, desses modelos, procure no nosso canal, a gente tem playlists específicas falando sobre o seu carro e os resultados que ele obtém aí com a K-Tuner. E essa série também, Revirap Responde, conta com uma playlist. Você vai poder, a partir de agora, então, acompanhar. A gente vai soltar vídeos com uma certa frequência respondendo essas perguntas. Mas vamos lá ao assunto. Deixou cortar giro? Gente, quero explicar uma coisa para vocês e eu quero chamar quem acha que isso está errado ou quem acha que isso está certo, chamar vocês a acompanhar uma linha de raciocínio para a gente chegar a uma conclusão final sobre esse assunto. Vamos lá. Todo carro tem um limite de RPM. Por que ele existe? Ele existe porque entende-se que a partir dali você só está tendo prejuízo em continuar esticando ou elevando o RPM do carro, ok? Só que um carro ele tem relações de mais curtas, ou seja, mais fortes, para relações mais longas, ou seja, mais fracas. É por isso que você não sai de sexta, você sai de primeira. A primeira tem mais força para tirar o carro da inércia, mas ela também não leva o carro à velocidade de uma quinta, de uma sexta marcha, ok? Você tem um carro então com uma determinada potência. Você sai de primeira e sabe que aquele carro dá 70 km por hora. A 70 km por hora reais e não no painel, preste atenção nisso, a 70 km por hora reais e não a velocidade no painel, que está ligada ali ao que as rodas dianteiras estão fazendo, você acaba então a sua primeira marcha no limite de RPM. Quando você sai num carro 1000, se esse carro 1000 dá 70 km por hora, você acelera ele no fundo, ele não destraciona. A velocidade que está sendo mostrada no painel é a velocidade real do carro. Neste caso, não há nenhum motivo para deixar cortar o RPM. Quando você deixa cortar, você está perdendo desempenho. Você está freando o carro ao invés de um pouquinho antes entregar para outra marcha e continuar com a progressão. Beleza, vamos subir a potência desse carro. Digamos que um carro distraciona bastante de primeira marcha porque tem força para isso. Você sai, empurra o pé no fundo do acelerador, ele desprega o RPM e vai direto lá no corte de primeira. O que o painel está marcando? 70 km por hora. Qual é a velocidade do carro? Depende em que momento da aceleração você está. Digamos que esse carro demore com esse nível de distracionar, ele demore 5 segundos para dar 70 km por hora. Só que você acelerou com 2 segundos, ele já estava marcando 70 no painel e ele já estava no limite de RPM cortando. O que você deve fazer? Se você troca para a segunda e esse carro não tem força, porque o RPM vai cair demais, ou para distracionar novamente,
ou para levar o carro com força de volta até o corte de RPM, você buga. Esse é o termo que a gente gosta de usar. Você buga, você apaga o desempenho do carro. A primeira está no corte de RPM, o painel está marcando 70, mas digamos que o carro está ainda em velocidade real a 20 km por hora. O que você deve fazer nesse caso? Você deve aguardar com o carro cortando RPM, e isso é um feeling que quem está dirigindo, quem está tocando, guiando o carro tem que ter. O carro ainda não está na velocidade, ele está distracionando, mas ele está progredindo, e quando ele chega lá perto de 70, você que está acostumado com o seu carro, sabe o que acontece? Você sente. É assim que acontece. E você troca para a segunda. O carro não buga porque ele desce para um RPM de acordo com a velocidade real que o carro estava. E aí você pode progredir. Digamos que esse carro não tem força para distracionar a segunda marcha. Trocou para a segunda, ele não tem força, ele vai tracionar, vai cair o RPM para um determinado RPM, digamos 5.000, e aí sim você segura. Ele não está distracionando, ele está empurrando. Chegou um pouquinho antes do corte de RPM, você vai deixar cortar? Claro que não. Você vai entregar para outra marcha. Digamos que é um carro muito forte, um carro turbo. Jogou segunda, o carro começa a distracionar tudo novamente. Você vai empurrar a terceira, apesar do contagiro estar no corte? Não. Se a terceira dá 120, a gente entra na mesma mentalidade da primeira marcha. Ainda dentro desse processo, quem está atrás do volante decide o que fazer. A gente que posta vídeos sabe que a maioria da galera adora o que chamamos de show-off, de uma demonstração de poder de fogo de um motor. E para isso, o que você faz com um carro de 500 cavalos? Você coloca uma primeira, deixa ele distracionar, ele dá 70, ali a 30, 35 você joga a segunda, porque você já sabe que a segunda vai entrar com turbina cheia e vai fazer aquilo de novo. Você segura a segunda até um ponto que você sente, é assim mesmo, galera. Você sente que é hora de jogar a terceira vai entrar numa velocidade que proporciona, se o carro tiver força, uma força para o carro voltar a distracionar de terceira. Num caso de um carro igual um Black Bull, você espera um pouquinho ali, a terceira joga a quarta, ele distraciona a quarta, você joga a quinta, ele distraciona a quinta. Isso é o ideal para show-off. Show-off, demonstração de força do carro. É óbvio que isso não fará o carro andar mais no relógio. Isso é para uma demonstração de força. O que se faz em carros muito fortes, com eletrônica bacana montada para desempenho? Instala-se um controle de tração, que não é nada mais do que igualar a velocidade real das rodas traseiras com as rodas dianteiras. Faz-se ali um monitoramento dos sensores de velocidade e o computador então entende, a roda dianteira está X% mais rápida do que a traseira. E através de um processo de retirada de ponto de ignição, ele adequa, ele nivela o que a roda traseira está fazendo com o que a roda dianteira está fazendo. Para desempenho, entra pneu, entra controle de tração, entra um controle de pressão por marcha, um boost by gear. Você vai usar ali o que for preciso. Se for preciso usar 0,3 para ele distracionar o menos possível, de primeira, use 0,3. Segunda, óbvio que você pode botar um pouco mais de pressão. Quando você constrói, então, para desempenho, você não está interessado em que o carro distracione em marcha nenhuma. Muito pelo contrário. Você quer que o carro chegue um pouquinho antes da RPM e você troque. Destracionar, perde tempo. Se você quer fazer uma apresentação da força do carro, a galera adora, mas distracionar perde tempo. Cortar RPM perde tempo. Quando você está vendo somente isso aqui, não deixe o seu carro distracionar. E ele não estando distracionando, você vai ali antes um pouquinho do corte de RPM, troque a marcha e você vai ter o melhor desempenho. Então, galera, cortar ou não cortar RPM está profundamente ligado à velocidade real que o carro está imprimindo em determinada marcha, ok? Então, quando você vê alguém cortando RPM, analise esses fatos, esses dados que a gente está dando para você e você vai saber se ele estava cortando RPM sabendo o que estava fazendo ou sem saber o que estava fazendo. Eu espero que isso tenha jogado um pouco de luz aí sobre esse assunto. Obrigado por estar aqui. Esse é o Heavy Up Responde. Espere, aguarde muitas outras respostas às perguntas de vocês. Grande abraço.
me go beast on them. I go beast